Se nós falamos de contribuições da Seguridade Social, competência do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nós vamos estudar agora dois institutos importantes em relação a essas contribuições. O Instituto da Decadência e o da Prescrição, que em nada vai se confundir com decadência e prescrição quanto aos benefícios da Previdência Social. São coisas separadas, né? E que muitas vezes o próprio examinador deixa o candidato confuso. Aqui, as contribuições da Seguridade Social, há muito eu já venho falando que elas têm natureza tributária. Elas são uma espécie de tributo. Dentre todos os tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, nós temos também as contribuições sociais. E, especificamente, como contribuição social, as contribuições que financiam a Seguridade Social. Pois bem, essas contribuições vão ser devidas por quem? Pelas empresas, pelos empregadores, pelos segurados, pelo importador, né? Pelas loterias. Então, eu tenho ali um emaranhado, uma quantidade de responsáveis pelo pagamento das contribuições. O que acontece? Olha só, o que acontece com a Receita tendo a competência para arrecadar essas contribuições? Pode ser que ela tenha que constituir o crédito das contribuições da Seguridade Social. Por quê? Porque o contribuinte não informou, sonegou, apresentou informação incompleta, inexata, e ela, no ato da fiscalização, ela vai, então, verificar se existe mais crédito de contribuição. E ela vai, então, constituir esse crédito, apurar esse crédito. Só que ela não tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Se um determinado contribuinte deixou passar, né, não informou, ficou quietinho, lá em 1995, hoje, a Receita Federal não tem mais como apurar, constituir esse crédito. Por quê? Porque ela perdeu o time, ela perdeu o prazo, decaiu o seu direito. Por isso que nós vamos falar daquele instituto de decadência, que é a perda do direito de agir, no caso de constituir o crédito tributário. E aí eu primeiro volto lá na Constituição Federal, no artigo 146, vem lá, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente, e é o que nos interessa, prescrição e decadência tributários. Então, olha, prescrição e decadência na área tributária tem que ser regido por lei complementar. Quando veio a Lei 8.212, que é uma lei ordinária, ela cisma de trazer esse prazo de decadência e prescrição. Não pode, porque isso é matéria de lei complementar. E aí, o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 8, julga inconstitucionais os artigos
45 e 46 da Lei 8.212, que tratam especificamente de prescrição e decadência do crédito tributário. Então, a lei ordinária, que é a Lei 8.212, que tratava dos prazos de decadência e prescrição das contribuições da Seguridade Social, não mais vai ser aplicado. O que eu faço, então? Qual é o prazo que a União, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tem para constituir os créditos das contribuições da Seguridade Social? Bem, ele vai ter o prazo de 5 anos. Prazo decadencial de 5 anos. Contados a partir, veja, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se o crédito poderia ter sido efetuado, por exemplo, em março de 2023, até quando está assegurado o direito da Receita Federal de constituir este crédito? Até dia 31 de 12 de 34, de 2028. Mas espera aí, março de 2023 não seria março de 2028? Não. Até final de dezembro de 2028. Por quê? Porque o prazo de decadência começa a contar a partir do dia seguinte do ano. A partir do ano seguinte. Então, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Então, se você lembrar, você vai fazer o seguinte: prazo de decadência vai ser o dia, termina o prazo para constituir o crédito em 31 de 12 de X mais 5. O que é esse X? É o ano em que aquele crédito poderia ser constituído. Então, tanto faz janeiro, fevereiro, março, dezembro de 2023, a decadência, né, ocorre em 2029. Então, até 31 de 12 de 2028 é o prazo que a Receita tem para constituir o crédito. 31 de 12 de 2028. Acabou. Tá? Então, sempre 31 de 12 de X mais 5. Bom? Então, nunca vai ser assim, março de 2028, abril de 2028. Não. Como começa a contar do ano seguinte, aí eu vou até o final daquele ano. 31 de 12 daquele ano, 24, 25, 26, 27, 28. Tá? Então, eu já vi questões assim. Poderá constituir o crédito até, aí a gente já sabe, 31 de 12 de X mais 5. O que é o X? É o ano em que poderia ter sido constituído o crédito, apurado o crédito. Tá bom? Então, isso aí para mim é o que basta. Agora, o decreto 3.048, ele vem assim e fala: o direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se no prazo de 5 anos, tá vendo? Contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído. Vê se esse inciso aqui do decreto não é igual
ao do Código Tributário, ao da lei complementar, que fala sobre decadência tributária. E 5 anos a contar da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal a constituição do crédito anteriormente efetuado. Também igual ao que dá o CTN, né? Não poderia também ser diferente. Então, se porventura houve a constituição, a apuração de um crédito e ele foi anulado por vício de forma, tá? De vício de forma, a partir da decisão definitiva que anula esse crédito, aí a Receita vai ter 5 anos para constituir, de novo, tá? Mas acontece que, para constituir, se foi anulado por vício de forma, não de conteúdo, tá bom? Então, x mais 5, 31/12 de x mais 5. Bem, isso eu estou falando de decadência. Agora, eu vou falar de prescrição. A prescrição vai atingir o direito de cobrar o crédito. Ué, mas é diferente? É. Uma coisa é eu apurar, quantificar, ir atrás, constituir. A outra coisa é, depois daquele crédito constituído, exercer o direito da cobrança. E como a matéria de prescrição tributária é de lei complementar, a gente segue o que traz o CTN, né? Aí veja lá, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados a partir de quando? Da data da sua constituição definitiva. Cuidado que aqui eu não tenho 31/12 como termo final, tá? Olha, prescreve em 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva. Então, depois que o crédito for definitivamente constituído, aí sim, aí o que eu tenho? A União ainda tem mais 5 anos para exercer o seu direito à cobrança. Veja aí o decreto 3.048, artigo 349. O 348 fala da decadência, o 349 fala da prescrição. Veja, o direito da Seguridade Social, da Seguridade Social, de cobrar seus créditos constituídos na forma do artigo 348, ou seja, constituído dentro do prazo que é possível, né? Que não teve ocorrido a decadência, prescreverá no prazo de 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva, observado o disposto nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional. Então, o que eu vou falar aqui? Vê se o volume melhorou, porque eu estou gritando demais. Veja, Rita, dá um F5 aí para ver se melhora. Então, olha só. Em relação às contribuições, cuidado, porque prazo de decadência, 5 anos. Prazo de prescrição, 5 anos. Aí, o que o examinador faz contigo? Olha que eu vou te mostrar. Veja aqui. Contribuição da Seguridade Social. Decadência. 5 anos. Prescrição. 5 anos. Correto?
Correto. E aí agora, você vai lá na parte de benefícios. Qual é o prazo decadencial que tem o beneficiário para pedir a revisão do seu benefício? Do ato de concessão do seu benefício. 10 anos. Artigo 103 da Lei 8.213. Qual é o prazo de prescrição das parcelas devidas pela Previdência? 5 anos. E aí o que acontece? O que o examinador, tipo Sesgran Rio, Fundação Carlos Chagas, muito comum, né? FGV ainda não trabalhou muito com isso, mas o que essas bancas, o Sebrasp até não trabalha muito, mas a gente não sabe qual a banca que você vai enfrentar, né? Então, CNU, Sesgran Rio, olha só, o examinador troca. Ele fala assim: o prazo decadencial para constituir os créditos da Seguridade Social decai em 10 anos. Veja se decai. Não, decai em 5 anos. O prazo para a revisão do ato de concessão dos benefícios decai em 5 anos. Não, 10. Então, contribuição. Se você não lembrar nada, contribuição, 5 e 5, decadência e prescrição. Benefícios, 10 e 5. Tá? O único prazo que vai ser de 10 de decadência, no caso aqui, é para a revisão do benefício. Tiver que chutar o resto, chuta tudo 5 anos, tá? Tudo 5 anos. 5 anos para cobrar o crédito, 5 anos para a Previdência pagar as prestações devidas e 5 anos que a Receita tem para constituir o crédito da Seguridade Social, tá bom? Se você guardar essa dica boba aqui, tá? Essa dica boba daqui, já me satisfaz bastante, porque você vai ver questões dessas bancas que trabalham com alternativas, né? A, B, C, D e E, ou A, B, C e D, que fazem essa jogada. E aí você não vai errar, tá joia? Então, ficamos por aqui com decadência e prescrição para o crédito das contribuições previdenciárias.